Olá pessoal, aqui sou eu novamente, Fábio Nogueira, trazendo mais algumas dicas para vocês de leitura. Eu fiz uma live no início de agosto comentando um pouquinho sobre as interfaces de mindfulness, de meditação e gestalt terapia, né? E durante aquela live algumas pessoas pediram dica de literatura, algumas opções para que pudessem ler, estudar um pouco mais e fundamentar suas práticas, entender como isso poderia funcionar. E eu fiquei devendo desde agosto trazer essas referências aqui e, enfim, consegui tirar um tempinho, separei os livros e estou trazendo para vocês então essa informação. Bom, o meu primeiro contato a respeito do assunto foi com o livro do Cláudio Naranjo, Entre Meditação e Psicoterapia, que é esse livro aqui, tá? Da editora Vozes. Este livro foi o livro que, curiosamente, a gente começou o SAT, lá em 2017, enquanto grupo de estudo ainda na faculdade. Bom, ele é um livro que traz um panorama dessas experiências meditativas em diversas culturas. E o Cláudio Naranjo explica um pouquinho sobre como é a compreensão dele do uso de meditação e psicoterapia. Pessoalmente não é um livro que eu recomendo para ser uma primeira leitura, porque como ele vai destrinchando e trazendo referências de diversas culturas, acaba que fica um pouco confuso para quem está fazendo uma leitura inicial, para quem está entrando em contato com essa possibilidade, né, de uso técnico na sua psicoterapia. Eu acredito que pode ser uma leitura para quem já está no nível intermediário ou avançado. Talvez possa se aproveitar um pouco melhor, tá? Mas de qualquer forma é uma leitura interessante e foi por aí que o site começou, tá? A gente começou então enquanto grupo de estudos lá atrás com esta publicação aqui do Cláudio, né, que é Entre Meditação e Psicoterapia. O que eu gostaria de recomendar para vocês hoje? Né, a gente tem um autor que vem trabalhando desde a década de 70, que desenvolveu em 1979, na Universidade de Massachusetts, um programa que inclui atividades de yoga e de meditação, e desde então tem espalhado pelo mundo todo e tem sido bastante aplicado. É um protocolo que ele desenvolveu e eu acredito que pode ser uma referência interessante. Tem algumas interfaces com a Gestalt terapia, não propriamente, mas pode ser uma leitura que acaba ajudando bastante vocês. Bom, eu estou falando do Jon Kabat-Zinn. Ele tem alguns livros que são bem mais aprofundados, inclusive que detalham como que é o protocolo que ele imaginou para fazer o atendimento, utilizando de yoga e de meditação. Mas hoje eu quero ver para vocês um livro que é bem mais básico, que é um livro realmente para iniciantes, que eu acho que é interessante, eu recomendo para os meus alunos lá na faculdade e na graduação, que é esse livro aqui, da editora Sextante, Jon Kabat-Zinn, Atenção Plena para Iniciantes. Ele inclui também um CD com alguns exercícios de meditação guiada, então é uma opção interessante para quem quer ter um primeiro contato. Né? Nesse livro ele não traz muita parte teórica, realmente assim, é para leigos, né? Talvez você pode até utilizar junto com algum cliente seu no consultório ou junto com algumas pessoas que estejam com vocês em grupos, enfim, pode ser uma coisa bastante interessante para se utilizar. Outras possibilidades que nós temos também aqui são dois livros dos quais participa o professor Marcelo Demarzo, da Unifesp, que são o livro Manual Prático de Mindfulness, Curiosidade e Aceitação, que é esse livro aqui, que é da editora Palas Atena. É um livro bem interessante, traz perguntas que são bem frequentes, né, sobre como incluir mindfulness enquanto prática informal no dia a dia, o que fazer com a mente, o que fazer com o corpo, né, como que é esse processo todo de utilização de mindfulness aí nas atividades, né, nessas práticas, nos exercícios que podem ser utilizados. Também um segundo livro do qual Marcelo Demarzo participa na organização, que é o livro Mindfulness e Ciência, da Tradição à Modernidade, também da Palas Atena, que é esse livro aqui. É um livro bem bacana. Ele fala um pouquinho sobre o que é Mindfulness, quais são as bases neurofisiológicas. Ele fala também sobre quais
quais pontos, né, neurais são ativados. Ele fala sobre práticas de atenção, práticas de compaixão, enfim, é um livro inicial bastante interessante que talvez possa interessar você. E a quinta e última sugestão que eu quero trazer hoje é esse livro aqui, Mindfulness e Psicoterapia. Tá? É um livro da ArtMed, bem interessante. Os autores falam sobre o que é Mindfulness, conceituam, falam sobre suas raízes históricas, né, lá nas tradições religiosas, trazem quais são as contribuições de Mindfulness para a relação terapêutica. Então eles trazem discussões que são muito interessantes e que se aproximam, por exemplo, da referência que a gente tem em Gestalt terapia para uma relação dialógica. Então é bem bacana mesmo, né? E também trazem a aplicação de Mindfulness para alguns quadros clínicos específicos. Tá? É um livro realmente assim bem bacana, bem fundamentado, que talvez possa auxiliar vocês aí no estudo, né? E num primeiro engajamento para poder estudar um pouquinho, aprender mais sobre Mindfulness. Tá? Então recomendo bastante esse aqui, que é o Mindfulness e Psicoterapia. Além desses livros, estou trazendo 5 livros aqui de referências para vocês hoje, né? É claro que não adianta você só ler os livros. Então vou deixar uma sexta recomendação, que é: procure um local para prática. Seja uma prática laica, com embasamento científico. Eu acredito que na maioria das cidades de porte médio e porte grande, você vai ter uma certa facilidade para encontrar um instrutor de Mindfulness, né? Pessoas que vêm fazendo cursos que são pautados nesses protocolos, que inclusive a gente vê nos livros que eu estou trazendo aqui como referência para vocês. Como também é bem possível que você encontre algum grupo com prática religiosa. Né? Então eu acredito que para um primeiro momento, independente de você procurar um grupo que tenha uma referência religiosa ou um grupo laico, de igual maneira você vai ser beneficiado. Né? Inclusive recomendaria até que você buscasse os 2 tipos de caminho para você entender como, né, que essas práticas elas saem de uma referência religiosa e migram para a ciência. Então é muito interessante você também poder ter experiência com esses 2 lados. Tá? Bom, essas são as dicas que eu tenho para vocês hoje de leitura, né? Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra aí numa próxima oportunidade trazendo outras sugestões de literatura gestáltica ou de referências que de alguma forma vão estar aí perpassando a nossa clínica. Tá bom? Um abraço para todo mundo e até a próxima vez.